Boa tarde. Quero trazer aqui uma palavra para vocês, para a minha vida e para a sua vida. A palavra que eu vou trazer aqui hoje, ela se encontra-se em Mateus, capítulo 19, que a gente vai falar sobre a questão do divórcio. Então fique até o final dessa mensagem, porque é importante para ver se você não está especificamente em pecado perante a Deus. Porque Deus, ele dá 3 maneiras específicas de a pessoa constituir uma nova família depois que ela casa. Então o casamento não é como trocar de roupa. Hoje a gente vê muito isso, a pessoa casa, daqui a pouco por incompatibilidade de gênero, resolveu se divorciar. E o casamento para Deus não é assim. O casamento para Deus é uma aliança, é uma fidelidade. Então, quando a gente está na ignorância e não conhece a palavra de Deus, Deus leva em conta. Agora, quando a gente conhece isso daqui, a palavra de Deus, a gente tem que ter temor. Então, você que é jovem, que quer casar, vê se realmente essa pessoa é uma pessoa de Deus e não case em julgo desigual, para depois você falar assim: hoje eu estou sofrendo. A palavra de Deus, ela ensina a maneira correta de ter uma pessoa para ficar a seu lado e não entrar em julgo desigual. Então hoje eu vou falar aqui a questão do divórcio, que está em Mateus 19, capítulo 19, no versículo, especificamente no versículo 9, que fala: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo pecado. Então a palavra de Deus, Deus aqui, ele só te dá um meio, especificamente através desse versículo 9, de você constituir uma nova família. Se não for por imoralidade sexual, que é o primeiro ponto que eu estou falando aqui, em caso de adultério, a pessoa está livre para constituir uma nova família. Se não for por incredulidade do seu cônjuge, aquele cônjuge incrédulo que negou a fé e largou a sua família para trás, se não estiver nesse caso aqui, e se não for por morte do cônjuge, a pessoa, ela não tem, vamos botar no meu ponto de vista aqui, direito de constituir uma nova família, porque o casamento, ele é uma aliança com Deus. Então não foi por adultério, não foi por incredulidade do seu parceiro que largou, abandonou a sua família, ou por morte, não tem como. Então, se a pessoa, ela larga sua esposa, casou e larga sua esposa e vai ter uma nova família e constituir uma nova família, ela está em pecado perante a Deus, tanto essa pessoa quanto aquela que casou. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder a nossa salvação, porque a palavra de Deus fala que Deus vai julgar os adúlteros. Então em Mateus 19, como eu li aqui, é um dos princípios que Deus deixa para a pessoa constituir uma nova família, que é a infidelidade conjugal, que se encontra em Mateus 19. Houve infidelidade de uma das partes,
você está livre perante a Deus para constituir uma nova família. Você não vai estar em pecado, então você pode constituir uma nova família. O que significa isso em Mateus 19? O que significa? Se um dos cônjuges comete adultério, o outro tem o direito de se divorciar e se casar novamente, sem estar em pecado perante a Deus. Então, esse é um princípio. Uma observação que eu deixo aqui: Deus sempre prefere o arrependimento e o perdão, mas Ele entende a dor da traição, daquele que recebeu a traição. Deus entende, mas Deus ele sempre prefere o que? O arrependimento. Então, se houve traição por parte aí do casal, mas houve o arrependimento verdadeiro e houve a reconciliação, Deus se agrada. Mas se o cônjuge ele não quiser continuar, ele tem direito, ele tem a carta de divórcio para se separar do seu cônjuge. Essa pessoa está liberada, porque foi traição. Agora, para o cônjuge não, aquele que traiu, perante a Deus, se não houver o arrependimento verdadeiro e a conciliação entre a esposa e o marido, eu não vejo uma outra forma de a pessoa ter uma outra família. Eu não conheço. Se você conhece, você comenta aí no versículo e me dê base bíblica para isso. Porque se a pessoa, no meu ponto de vista, ela traiu e ela não teve a reconciliação com a esposa ou com o marido, não houve essa reconciliação e ela preferiu o divórcio, a pessoa vai ter que viver para Cristo, no meu ponto de vista, viver em santidade, se quiser sua salvação. Esse é meu ponto de vista. Isso aqui eu falo quando a pessoa conhece a palavra de Deus. Agora, a pessoa que ela não conhece a palavra de Deus, não conhecia a palavra de Deus, e ouve esse caso, eu não estou me referindo a essas pessoas. Por quê? Porque Deus não leva o tempo da ignorância. Mas quando você conhece a palavra de Deus, e você sabe, e você comete, no meu ponto de vista, você tem que viver para Cristo, viver em santidade, porque perante a palavra de Deus eu não vejo outro meio para você constituir uma nova família. Então é essa mensagem aqui que eu quero deixar aqui para o livro, para o vídeo não ficar muito longo. Tinha muito mais coisa aqui para falar, só que o vídeo fica muito longo. Então, no meu ponto de vista, eu, Alex, eu entendo dessa forma. Então, se a pessoa ela traiu, ela tem um entendimento da palavra de Deus, e mesmo assim ela traiu, e o cônjuge deu a carta de divórcio, essa pessoa que foi traída, ela pode constituir uma nova família, porque ela não vai estar em pecado perante a Deus. Mas aquele que traiu, o traidor, ele, no meu ponto de vista, para ele não perder a sua salvação, ele tem que viver para Cristo em santidade. Esse é meu ponto de vista. Agora, se alguém tiver base bíblica aí, que essa pessoa possa ter, continuar a ter uma nova família, coloque aí embaixo e me dê base bíblica. Então, fico com essa palavra em nome de Jesus.